Rio de Janeiro, 16 de maio, 10h52 da manhã. Flamengo 1, Bahia 0. Pelo terceiro jogo seguido, o Flamengo faz um gol e Arrascaeta é o culpado. Ou a Arrasca dependência continua. Flamengo 2, LDU 0. Se tá ruim com o Mischa, tá pior com o Cebolinha. Ou Flamengo pressiona e ganha a penúltima final da fase de grupos. Saudações Saudações rubro-negras. rubro-negras. Lá não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho. O homem das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar, Alex. Picareta. E pedimos a Libertadores em casamento. Bom, vamos por parte, né? Muita coisa pra falar antes. Primeiro tem que levar pra ir num datezinho, né? Vamos no CCBB, vamos... Mas assim, finalmente conseguimos trocar uma conversa com a Libertadores do dia. Uma conversinha legal, a gente passou ali uma meia Ficamos o perfil horinha. da Libertadores no Instagram, tá ligado? Seguiu de Mandamos volta. aquela DM, ela respondeu e Acho tal. que nem tanto, tá? A DM acho que ainda nem rolou, tá muito fraco ainda. Não, a Mas gente enfim, mandou a DM, ela respondeu, não gerou uma conversa ainda, tá ali, tá no início. ela visualizou, acho que responder. Pô, mas então é ruim, cara, seria um empate eu visualizasse, pá, velho. É porque eu acho que foi muito inicial, entendeu? A gente não tinha tido nenhum jogo bom assim na Libertadores. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, né? Mas cara, uma coisa que fez diferença assim pra esse jogo na Libertadores, sem dúvida, e acho que não fez diferença no jogo anterior, e a gente vai falar um pouquinho disso antes de entrar nos jogos em si, foi a presença do público no estádio, né? Nós tivemos 2 jogos essa semana que bateram uns 60 mil torcedores. O jogo do Bahia com 62 mil e o jogo contra a LDU com 65 mil, né? 62.204 contra o Bahia, 65.831 contra a LDU. Isso foi um reflexo também de finalmente alguma diminuição no valor dos ingressos, e contra o Bahia especificamente estava um preço bem razoável, eu diria assim, estava R$80 norte e R$60 a sul. Ainda existe essa questão de tipo a sul tá mais barata que a norte e tal, que é uma questão um pouco complicada, né, que a gente tem trazido, mas foi um ingresso bem mais em conta assim do que vinha sendo, e contra a LDU não foi o mesmo valor, voltou, né, 100 na norte, 80 na sul, ou seja, meia 50, 40, contra o Bahia meia era 40, 30. Mas eu acho que tá dentro de um campo do razoável ali, tá ligado? Assim, no mundo ideal talvez poderia ser um pouquinho mais barato e tal, pensando que são os setores populares, a gente não tá trazendo assim. A gente entende que tem setores no estádio que vão ter ingressos mais caros, porque é importante também ter esses setores. Mas a Norte e a Sul, especificamente, não são esses setores, por isso que a gente tá trazendo o valor deles. Mas enfim, isso refletiu no estádio cheio e refletiu em 2 vitórias, né, Alex? Então, estamos na semana boa. Fala um pouquinho aí sobre isso, Alex. Cara, então, eu acho que é bem pertinente depois de a gente ter trazido alguns comentários acerca desses tópicos há umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente poder falar tanto de bons públicos quanto de preços melhores. Claro que a gente vai pensar no jogo da LDU e ter sido mais caro, a gente pode tentar justificar isso com ser um jogo de Libertadores, Uhum. mas ainda assim, dentro de um valor mais razoável do que vinha sendo empregado antes, se eu não me engano, né? Uhum. Então, assim, mesmo no caso, o jogo da LDU sendo mais caro, eu digo, né? Já tava um pouco melhor do que vinha sendo mais pro início da gestão. Eu acho que a gente chegou a ter jogos com esse valor, mas não estava sendo necessariamente o padrão, né? Era um problema, Sim. tava tendo jogos mais caros e tal. Sim. E aí a gente vai ver que, pô, é o que a gente fala sobre ter, né, um ingresso mais acessível. Enche o estádio, e o estádio estando cheio e com um público preparado para poder fazer a parte da torcida, faz toda a diferença. E assim, eu posso dizer, o Guilherme teve no jogo de ontem, contra a LDU. Eu estive no Maracanã, no bairro, no sábado contra o Bahia.
E assim, eu vi a torcida muito forte, fora do estádio, a alguns metros assim, não é necessariamente super perto. Também não é longe, mas assim, dá pra ouvir com bastante clareza a torcida do Flamengo, então dá pra ver que o clima tava bem legal. Só de ouvir assim. é, E o Guilherme pode falar sobre o clima no estádio ontem, mas assim, faz diferença pra performance do time, são 2 vitórias. Claro que a gente pode pensar que não são necessariamente os melhores jogos do Flamengo no ano, mas a gente vai ter momentos onde a gente precisava ganhar e a vitória veio. E é aquela análise até que a gente faz de perfil de torcedor e como é que você. Tipo assim, não é que você vai excluir outros perfis de torcedor do estádio, mas você abrir as portas para você ter torcedores que vão de fato apoiar, faz diferença nas horas que o time precisa de fato de apoio, né? Então é uma coisa bem simples de entender, uma lógica bem simples. E com certeza pesou. Cara, ontem, assim, eu gostei muito da experiência de ontem no estádio como um todo, mas tem aqueles problemas típicos de sul, né? Porque eu não vou de norte, eu tava de sul, então, tipo, às vezes a torcida para de cantar do nada, assim, sabe? Tipo, tá na música e não acompanha, sabe? Às vezes na repetição, tá ligado? Canta uma Uhum. vez e não repete. Às vezes tem algumas. Eu senti pelo menos umas 2, 3 vezes assim, deu uma embolada na música, tipo, tinha uma parte de um lado puxando uma música, de outro lado puxando outra música, ou um pouco mais à frente na mesma música, sabe? Mas assim, como um todo, cara, foi um clima muito bom, tá ligado? Foi um clima muito bom. Apesar de ter esses porém do estádio, eu não sei como é que tá a questão que o pessoal vinha reclamando, né, da falta de união das organizadas na Norte. Não sei como tá isso, mas tem os problemas de Sul, típicos de Sul, porque não é onde ficam as organizadas, não é onde fica a parte mais é, forte, assim, em questão de canto, etc., da torcida, tem muito mais família, etc. Mas, cara, o que é muito bom e é a primeira vez em bastante tempo que, assim, eu me lembro de sentir o estádio tremer, tá ligado? Eu diria que foi uma torcida mais pulante que cantante, se isso faz algum sentido. Tipo, real descendo a rampa, eu tava com medo daquele bagulho cair, mano. Porque tava balançando muito, mano. E, tipo, tinha um tempinho, tá ligado? Tinha um tempinho que não pegava esse balanço. E é muito bom, né? Quando você vê, tipo, e é aquele papo que também já te falei, né? Quando, mesmo que não seja assim, durante o jogo todo, ininterruptamente e tal, mas quando tem aquele momento que, tipo, você pode gritar o mais alto que você quiser e você não vai conseguir ouvir sua própria voz, mano. Tipo, é uma das coisas mais libertadoras que existe, assim. Eu acho muito boa essa experiência, tá ligado? Quando você tá tão imerso ali naquela multidão, naquele coletivo, que você já não consegue mais se identificar ali e é só a torcida como um todo, tá ligado? Enfim. E é muito bom ter essa experiência, por mais que existam problemas, assim, mas eu acho que como é a semana boa, eu já vou te dar a palavra, né? Como é a semana boa, eu vou focar na parte mais positiva hoje, pra dar esse tom de otimismo também. Mas fala aí. Cara, assim, sobre o que você tinha falado sobre a questão da torcida, da união e tal. Cara, eu vi há umas semanas atrás que a torcida as organizadas terem feito um acordo para poder é, e estarem juntos, assim, fortes, tanto no Super Mundial, acho que como nos jogos até lá. Uhum, Alguma coisa nesse sentido, agora eu não lembro perfeitamente. Mas assim, eu acho que talvez isso tenha caminhado, mas como você sabe, tipo, eu não tenho nem ido muito ao estádio, quem dirá pra norte pra poder saber se é o certo. Mas uhum, acho que tem uma evolução nisso sim, cara. Eu acho que tem. E aí, só pra poder pontuar uma coisa que eu acho que a gente não chegou a falar, porque eu não sei se isso saiu antes da última gravação, se saiu depois. Ou se mesmo se tenha saído antes da última gravação, eu não sei se a gente trouxe aqui e falou muito bem disso. Mas é que saiu a notícia reportada pelo Mauro César, se não me engano, né? De que o Felipe e o Boto tinham solicitado uhum. que ingressos mais baratos para que a torcida que parcela da torcida que contribui mais e que carrega o time nas costas estivesse no estádio. Então, eu acho que dá pra torcer e acreditar um pouco que essa mudança de ingressos mais populares vai ser um pouco mais perene. A gente chegou a comentar assim, mas foi muito breve, porque a gente já tava meio que no limite do tempo ali, mais pro final do episódio. Então é bom reforçar, assim, isso. Mas, assim, antes de fazer a transição, só uma pergunta que eu queria fazer. Você conseguiu ver alguma imagem do mosaico que teve na Leste? Nossa, vi muitos. Incrível, inclusive. É isso que eu queria saber, como é que ficou, porque, tipo, óbvio que eu vi ali da Sul, mas, tipo, eu queria saber de frente, eu não cheguei a ver essa imagem dele de frente. Como ficou. Cara, ficou muito bonito. Isso é muito engraçado porque eu tava vendo, né? Eu tava vendo muito no Twitter essa discussão a respeito de, tipo, desse mosaico em si.
E aí parece que teve outro time, eu acho que foi o Botafogo, que outro dia fez um mosaico com os olhos de alguma coisa sendo sinalizador e tal. E aí, tipo, eles Aham. estão aquela coisa, tipo, eles inventaram isso, tá ligado? Tipo, com aquele meme, tipo, o Vasco inventou o negro e o Botafogo inventou agora O os dois sinalizador. sinalizador, tá ligado? É, tipo, o mosaico, de forma Botafogo geral. inventou os olhos, tá ligado? Mas assim, cara, ficou muito impressionante. E só pra falar, inclusive, né? Se for fazer esse paralelo, o mosaico do Flamengo ele é muito melhor porque o Urubu é um ícone rubro-negro, tá ligado? O mosaico deles aí, o último que eles fizeram aí, que foi um. Parece uma fênix, sei lá. Tipo, o que que tem a ver com eles, tá ligado? Nada a ver. Enfim, só fica aí o comentário de como eles não têm identidade. Eu Falta. até te mandei aí, ó, a foto que eu tirei do mosaico pra você ter mais ou menos uma ideia do ângulo que eu vi, assim. Por isso que eu tava te perguntando ele de frente. Enfim, a galera não vai ter acesso a essa foto. Pô, mas diferente Então, ficou muito, diferente ficou muito foda. só um E esse ângulo comentário. também ficou muito bom. Esse é muito legal pensar que, mesmo no ângulo tão fechado, ficou muito bom ainda assim. Porque assim, explicando pra na galera, eu tava na sul, mais próximo vamos dizer assim, da junção com a leste ali. Não tão próximo, mas assim, relativamente próximo do escanteio. Então, tipo, eu tava no ângulo bem fechado mesmo, assim, pra ver. Não tive a melhor visão do mosaico, mas ficou muito bonito, tá ligado? Pra mim já tinha ficado muito bonito de onde eu vi, por isso que eu queria. É. Por isso que eu queria saber de frente. Mas assim, fora as novas adições da pauta, você teve coisas acontecendo depois do jogo, né? Isso aí do Bahia, enfim, etc. Do Porto, do Felipe Luiz pedirem para os ingressos, até foi antes desses jogos, mas Sim. nós tivemos discursos que aconteceram depois dos jogos que já não foram tão bons assim. Eu queria saber qual tu queria puxar aí. Tem duas opções aí de discurso que a Cara, gente vai comentar. Fica na tua mão, Alex. eu acho que é complicado porque os dois jogos, os dois tópicos são muito pertinentes pra poder puxar a pedagogia da bola mais pra frente. Então eu vou seguir o que tá mais pra. O que acho que tá mais relacionado ao primeiro jogo. Ao primeiro jogo Uhum. não, a semana como um todo, que eu acho que é a questão dessa narrativa do Palmeiras contra o Flamengo, sabe? É, Cara, o Flamengo, a gente sabe, a gente tá falando isso porque vem uma coisa que tem a ver com o Flamengo na Libertadores, sobretudo, mas também tem a briga do Flamengo pelo Brasileirão, que a gente tem uma disputa direta com o Palmeiras, né? E na Uhum. Libertadores o Palmeiras vem muito forte também, fazendo um grande papel dentro da fase de grupos e tudo mais. Acho que E eles estão aí, 100% ainda, né? creio que É, sim, quin- creio que sim. é 5 vitórias. 5 partidas, 5 vitórias. E enquanto isso tudo acontece, o Flamengo patina, né? E vem esses discursos como o Palmeiras é um clube copeiro, é um clube que ganha, e o Flamengo sempre tá abaixo. Mesmo ganhando, o Flamengo tá abaixo. E a gente é uma coisa que a gente já tinha discutido, né? Eu acho que, não sei se a gente teve essa discussão exatamente online, gravando, Guilherme, sobre aquela coisa do tipo, da cobrança. Uhum. Foi, É, não, foi gravando isso? acho que a gente já chegou a debater bastante esse tópico no ano passado, inclusive. Sim, foi ano passado. Que Eu só me lembro se a gente é, tava gravando ou não. acho que sim, acho que sim. Acho que chegamos a comentar em episódios. Então, Mas é sempre porque. bom reforçar, né? Porque é um discurso que não morre, né? Não, Ele. mas assim, é porque eu lembro que na época eu fiz questão de enfatizar que, tipo, embora eu entenda que é desigual, eu não tenho necessariamente um grande problema com existirem cobranças ao Flamengo, porque eu espero mais do Flamengo, então eu cobro mais do Flamengo, então, tipo, eu não vou ser hipócrita de reclamar se um jornalista vai reclamar. O que me incomoda de fato nisso tudo é que, tipo assim, é muito elogioso a um Palmeiras que é muito medíocre. Tipo, em produção, tá ligado? É muito bom o resultado, mas, tipo, quando você olha pra bola que eles jogam, é muito medíocre. Isso que me incomoda de fato, tá ligado? É um Palmeiras que. Tipo, é um time ao qual se dá o luxo de ser pragmático e o Flamengo nunca pode ter esse luxo. Sim, Né? O que eu quero dizer sim. assim? A gente cobra desempenho do Flamengo. A gente cobra. Todo jogo que o Flamengo não desempenhou bem, mesmo os que ganhou, a gente teve aqui nesse podcast cobrando. Não, Inclusive, não, hoje. falei. Inclusive hoje. Não tem como fugir disso, tá ligado? A gente, enquanto torcedor, vai cobrar. Só que é muito complicado quando a gente chega num discurso de jornalista que supostamente está num lugar de imparcialidade e o discurso em relação ao Palmeiras é muito elogioso do resultado e o discurso em relação ao Flamengo é de uma cobrança muito grande em relação ao desempenho. Então você tem pesos desiguais. Porque o Abel, ele tem uma história muito grande no Palmeiras em relação
a títulos, a vitórias, a um pragmatismo, a, por exemplo, empatar jogos que deveria ter perdido, a conseguir resultado, a conseguir ganhar. É um time muito vitorioso, é um time muito forte, muito competitivo, mas nunca se cobrou tanto do Palmeiras do Abel que jogasse um bom futebol, que jogasse um futebol mais vistoso, que fosse desempenhasse como um dos dois melhores times do Brasil, que é o que o Flamengo e o Palmeiras tem sido praticamente nos últimos 10 anos, sabe? Nunca se cobrou desse time do Palmeiras na mesma intensidade que se cobra do time do Flamengo. O Flamengo não pode estar ganhando, tá em segundo agora na Libertadores, embora não tenha jogado bem a maioria dos jogos, não tá em segundo no Brasileiro, tem melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo, etc. Mas se não tiver desempenhando um futebol que seja claramente o melhor futebol das Américas, não é o bastante. Eu entendo isso da parte da torcida, porque eu também sou assim, mas quando é da parte da mídia é muito complicado, né, Alex? E de fato surge esse discurso muito, tipo, por exemplo, contra o Bahia, em que o Palmeiras joga em casa contra o Bahia, perde de 1-0, mas ele tem um jogo elogiado, etc. Guerreiro, luta até o final, não Luta, desiste. sim, sempre se elogia esse tipo de característica. E o Bahia é elogiado enquanto um visitante muito forte, etc. Aí o Flamengo joga contra o Bahia em casa, ganha de 1-0, inclusive tem gol anulado, tem um possível pênalti, joga um tempo com 1 a menos, e aí o Flamengo não é guerreiro, não. O Flamengo mostra problemas, o Flamengo tem dificuldades, o Flamengo sofre. Por parte da torcida, eu entendo. Não vou dizer que eu concordo sempre, mas eu entendo surgirem certos discursos. Por parte da imprensa, começa a ser complicado, né? Porque justamente deveria operar de um lugar de imparcialidade. E o nível de cobrança foi mesmo assim, mas o Flamengo tem melhor que o Palmeiras, etc. Tudo bem, cara, mas a gente entende que são os dois principais times das Américas nos últimos anos. Né? Em investimento, em elenco, em conquistas. Então a cobrança ser tão desigual é muito complicado. E essa coisa de, tipo, a gente ganhando, o Bahia é um adversário forte, cara, é um visitante muito bom, é um time que provavelmente vai brigar para Libertadores, no Brasileiro, vai estar ali em cima. Era um confronto direto, a gente estava com 14 pontos e o Bahia acho que estava com... O Bahia ainda tá, né, no caso, com 12. Então se eles ganhassem, eles passavam a gente. Então, tipo, era um jogo que a vitória era muito importante. Mas aí fica sempre essa coisa de, mas sofreu, mas não sei o quê. Enfim, né, é um discurso muito complicado, né, Alex? Eu só quero finalizar esse tópico dizendo o seguinte, não é sobre o Flamengo talvez ser cobrado excessivamente, eu acho que é o fato de que o Palmeiras não é cobrado o suficiente, tipo, o critério pro Palmeiras é muito mais baixo. Eu acho que talvez seja muito mais isso, porque, como você falou, existe uma diferença, tipo, de elenco do Flamengo pro Palmeiras, eu concordo. Eu acho que o Flamengo tem um elenco bem melhor do que o Palmeiras, porque a gente tem jogadores como o Rascaeta e o Pedro e eles não têm nenhum jogador desse nível. Mas ainda assim, o Palmeiras tá muito acima de outros clubes. Mas não deixa de ter Paulinho, Vitor Roque, Felipe Alves, não deixa de ter opções também, tá ligado? Não, tem opções, mas que não entregam o que esses jogadores entregam pro Flamengo. Não, com certeza, mas você tá dizendo, não deixa de ser um elenco extremamente capacitado também. Exato. E de ter a possibilidade de investimento, né, que também é algo importante. Eles não têm o mesmo elenco, mas então cobra da diretoria deles, de ter um elenco melhor, tá ligado? Não, eu acho que nem é sobre isso, Guilherme, é mais sobre, tipo, eu acho que existem outros clubes que têm menos e são mais criticados do que o Palmeiras, por exemplo, tá ligado? Então eu acho que, tipo, o Palmeiras, ele vai muito abaixo do radar o tempo todo. E eu acho que talvez o excesso de estabilidade que a gente vê no Palmeiras, mesmo, tipo, o Abel às vezes não ganha título, passa temporada sem ganhar título, joga mal e tal. Essa estabilidade toda que eles têm, acho que às vezes ela se dá muito por isso, por esse fato, sabe? É muito abaixo do radar o tempo todo o Palmeiras. E eu acho que o principal disso, assim, na minha visão, não é tipo assim, dizer, a mídia tem que cobrar menos do Flamengo, cobrar mais do Palmeiras. Mas é dizer assim, cara, a gente como torcedor não pode se deixar levar por esse tipo de discurso. Eu acho que é o mais importante, assim, a gente está ciente de que existem níveis de cobrança e tipos de discursos diferentes para times diferentes, e a gente não pode deixar isso faltar a nossa análise do nosso time, tá ligado? Eu acho que o principal é isso, sabe? A gente ter consciência disso para, enquanto torcedor, poder entender de forma independente as coisas, né? Mas tem outros discursos também que foram complicados aí. Quer trazer também, Alex? Então, infelizmente a gente vai ter muitas coisas. O Flamengo agora ele virou um clube que ele é bem mais fechado, né? No sentido de as informações que saem de lá normalmente são mais blindadas, né? Mais difícil sair informações. Os jornalistas eles acertarem muito sobre algumas questões relacionadas ao Flamengo. Então, questão de escalação e tudo mais.
E aí, durante a semana, a gente viu uma discussão acerca de. Trazida por um jornalista muito relevante, acho que não vale a pena trazer o nome dele, mas dizendo que o Felipe Luiz entende que o Pedro e o Arrascaeta não podem jogar juntos. É, E aí, isso gerou uma questão com a torcida, esse é o problema, né? É como a torcida vai reagir exatamente a esses discursos, né? E aí gerou um burburinho bizarro, assim, que se refletiu muito no pré-jogo do Flamengo e LDU, justamente pelo fato que o Pedro não começou o jogo, né? A gente vai falar isso mais pra frente. Mas, assim, virou essa discussão inteira sobre isso, e é muito bizarro, porque, tipo, não faz o menor sentido. Você pensa no Pedro como um cara que completou ontem 9 jogos desde que ele voltou. 9 jogos no calendário do futebol brasileiro é um mês. Então, assim, é um cara que ficou 7 meses fora. É um cara que, numa lesão seríssima, muito. E assim, ele voltou antes do que era esperado. E graças a Deus, claramente não foi um erro. Tá indo bem o desenvolvimento dele, da volta dele e tudo mais. Mas assim, ele voltou antes, então, tipo, ele tem um processo dele de recuperação. Eu acho que daqui, ó, mais 2 semanas eu também me preocuparia se ele não tivesse sequência. Mas nesse momento ele ainda está em transição. Pra mim é muito evidente isso. Mas aí vem um jornalista, vem uma informação dessa, um jornalista que, desde o início, de alguma forma, tenta minar o trabalho do atual técnico, desde sempre com vários comentários que acho que são bem pouco coerentes comparado a discursos que vinham desse mesmo jornalista para defender esse trabalho de outros técnicos anteriores ao Felipe Luiz. É, E aí, assim, não é contextualizado para esse ponto de que tem um jogador voltando de lesão. E aí vem essa coisa, e a torcida empolga nisso. Ah, o Felipe vai cair, não sei o quê. Não tá querendo jogar o time. O Felipe falou que ia encaixar o Pedro no time, mas agora não quer usar o Pedro, sendo que em momento nenhum ele falou que não quer usar o Pedro. Antes não teve um discurso a respeito disso. Tanto que aí, no jogo de ontem foi perguntado e ele falou: o Pedro não está 100%. Quando ele estiver 100%, assim como o Rascaeta está 100% e tem conseguido contribuir muito pro time, o Pedro também vai fazer o mesmo. Então, assim, é muito bizarro, porque, tipo, passou a semana inteira se discursando a respeito de uma coisa que o Felipe nem comentou. Cara, e eu acho muito bizarro, assim, pra concluir, assim, minha parte nesse tópico também, que eu nem vou falar muito sobre, mas acho muito bizarro o quanto que a torcida se deixa cair em certos discursos que, tipo, eles já foram objetivamente provados errados. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A essa altura, sabe? Porque, tipo, o que acontece? A gente tem em outros jogos da Libertadores, a gente teve, por exemplo, lá, o Flamengo tá tratando a Libertadores sem a devido prestígio, sabe? Tipo, tá priorizando, tá poupando na Libertadores pra priorizar o brasileiro, etc. Não tá usando o Pedro, etc. Mano, também já é muito claro a essa altura que o Felipe Luiz está fazendo uma rodagem de elenco. Ele tem um time titular, tem jogadores que jogam mais, isso é óbvio, mas, cara, ele raramente tem ido com o mesmo time titular. Tipo, normalmente tem mudado de um jogo pro outro. Então, tipo, se o Pedro não começou um jogo, não é que o Felipe Luiz não vai usar o Pedro, é só que naquele jogo o Felipe Luiz não escalou o Pedro para começar. Não quer dizer que o Pedro não vai entrar, que no próximo jogo o Pedro não é titular, que o Felipe Luiz não gosta do Pedro. Sabe, tipo, é muita coisa que se deduz de um cenário que já deu para entender, sabe? Tipo, a essa altura já deu para entender, tipo, qual é a metodologia do Felipe Luiz em relação à rodagem de elenco, tá ligado? Não é uma novidade mais. Eu acho que a essa altura já dá para saber como tá funcionando e não se deixar levar por esse tipo de discurso, né? Mas enfim, né? São discursos complicados, principalmente nesse sentido que a gente falou, né, Alex? De tipo, a torcida se deixar levar e passar a enxergar enxergar as coisas sob essas óticas que são colocadas, né? Eu acho que acaba batendo muito com o oportunismo de certos jornalistas. E sim, eu vou ficar fazendo esse shade mesmo, porque isso me incomoda profundamente. Com o fato de que a fase não é necessariamente a melhor fase, né? Uhum. Então, tipo, e que tentar emplacar esse discurso, por mais que o Flamengo esteja num momento instável há um tempinho, né? Mas se fosse falar isso depois de um Flamengo 6-0 no Juventude, o Flamengo 4-0 no Corinthians, teria muito menos retenção do que depois o Flamengo empatar contra o Central Córdoba, né? Então, assim, eu acho que isso acaba sendo um problema muito sério, assim,
de uma maldade, de uma malícia mesmo, é, e também de uma má vontade da própria torcida, porque é isso. Esse discurso pega porque existe uma má vontade da torcida no momento com o fato de que a fase tá ruim. A fase não tá consistente, a fase não é o que a torcida quer. Enfim. E também, assim, a fase não tá boa, mas também eu não vejo como tá péssima, assim. Se a gente olha para um quadro geral, a gente teve uma semana muito ruim, né? A gente comentou no episódio passado, né? Uma derrota pro Cruzeiro, um empate com o Central Córdoba, que complicou a gente na Libertadores. Ok, o desempenho não foi bom. Mas, tipo, se você olha para toda a temporada, tipo, a gente tem 2 derrotas, sabe? Só. A gente tá em segundo no Brasileiro. Nossa campanha na Libertadores não é boa. Mas também não quer dizer que a gente não pode ir longe na Libertadores, tendo um início de campanha ruim. Eu acho que era muito importante ter focado para ser primeiro do grupo. Acho que isso tem feito falta nos últimos anos. Mas também não acho Sim. que, tipo assim, o trabalho é horrível, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas vão muito pra um lugar muito extremo. Tipo, ou o Felipe Luiz é o melhor técnico do mundo, ou ele é o pior. Não o Felipe Luiz, mas qualquer técnico que esteja ali naquela Sim. posição, né? E eu acho que dá pra ser um pouco mais ponderado nessas colocações também. Mas enfim, então vamos falar dos jogos em si, Alex. Vamos. Sabe o que o Gerson falou, cara, depois do jogo, pro Maracanã todo ouvir? Fala aí. Vamos educar ele jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo jogo. Graças a Deus. Áudio, né? Graças a Deus não tem áudio dele falando aquilo. Enfim, gente, Piada interna, galera. Vocês não vão É. entender. E o Gerson não falou nada, por favor. Não vão achar que o Gerson falou alguma Não coisa. botem de palavras na fato. boca dele. Enfim. É. Mas, cara, até assim, pra iniciar falar dos jogos, acho que a gente podia trazer a escalação justamente porque a gente falou disso, né, de como o Felipe Luiz varia o time e tal. A gente teve escalações até parecidas nesses 2 jogos, mas com algumas diferenças essenciais. E contra o Bahia a gente foi com o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, né, a tropa do Léo ali na zaga, Alexandro, Pulgar e Alan no meio de campo, então o De La Cruz foi poupado. E a gente teve o Gerson, Arrascaeta, o menino Michael e Bruno Henrique de 9, assim, né. E algo a comentar sobre essa escalação, senão podemos ir direto pro jogo, assim, Alex. Cara, eu vou te falar. Eu já vou assumir aqui. Esse jogo é um jogo que eu não vi. Por alguns motivos. Então, tipo, eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre essa questão da escalação, porque eu acho que eu não tinha. O que eu vi foram os melhores momentos, né? Então, eu não consigo ter a integralidade de comentários acerca da escalação propriamente, sabe? Eu só tenho a dizer assim que o Varela realmente tinha pedido passagem nos 2 jogos anteriores e ele conseguiu e foi titular nesse jogo, mas eu acho que é muito mais na questão de revezamento do elenco, assim, tipo, vamos poupar o Wesley desse jogo e tal. Porque assim, o Varela ganhou a vaga, mas achei que ele foi bem, tá ligado? Acho que o Varela tem sido uma opção boa. O Wesley não tá mais naquela melhor fase dele, tá ligado? Não é que ele esteja mal, mas ele não tá naquele brilhantismo que ele tava em um outro momento. Então é bom ter o Varela também num nível bom pra assumir quando é necessário, né? A gente pode comentar depois sobre substituições, se for o caso, porque a gente tem comentado sobre isso, mas assim, só falando por alto, o Pedro entrou nesse jogo, apesar de não ter sido titular, o Luiz Araújo entrou, o Cebolinha entrou, então usou os 2 pontos, o Everton Araújo entrou e o próprio Wallace entrou, então tem alguns jogadores aí que entraram, 3 jogadores que entraram nesse jogo, entraram também contra a LDU, Cebolinha, Everton Araújo e o Wallace, e o Pedro Luiz Araújo, e o Pedro também, desculpa, 4 jogadores, e o Luiz Araújo que entrou nesse jogo foi titular contra a LDU. Mas enfim, depois eu falo sobre a escalação da LDU quando a gente for pro outro jogo. Mas cara, é um jogo que eu também não tenho muito a comentar não. Acho que dá pra gente passar um pouco mais rápido sobre ele. O ponto principal desse jogo eu acho que é o Flamengo sofreu, né? Assim, eu pronunciei isso muito mal, porque era pra ter uma entonação de pergunta e eu afirmei. Mas assim, a questão do Flamengo ter sofrido ou não, acho que é o principal desse jogo porque o Alex me trouxe essa visão de que, tipo, ele tava uns 20% que o Flamengo teve um jogo sofrido e tal, mas que a vitória era importante nesse contexto, não sei o quê. Cara, eu não achei que o Flamengo teve um jogo tão sofrido assim. Eu acho que teve momentos diferentes ali do jogo. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu achei que foi um jogo muito moldado pelo gol no início, assim como o jogo da LDU em algum grau. Eu acho que foi, em alguma medida foi um jogo relativamente controlado, sabe? E eu acho que não foi um jogo mais brilhante, não foi um jogo muito bom, mas eu também não acho que o Flamengo teve um jogo que sofreu, que foi massacrado pelo Bahia ou algo do tipo assim. Mas enfim, tu ia falar, Alex, eu acabei te cortando um pouquinho. Não, então, cara, com relação a essa questão dessa minha afirmação de que eu entendi que o Flamengo sofreu, vamos lá, contexto. Eu estava na casa da minha irmã, a gente estava
Só pra deixar claro, lá não tem Premiere, lá não tinha opções para que eu assistisse esse jogo. Mas também eu fui pra lá pra poder a gente assistir uma série juntos e tal. Wanderlust, inclusive, tá na Netflix, se vocês se interessarem. Eu só vou deixar isso, não vou falar sobre o que que é. Procurem, caso queira uma recomendação. Daqui a pouco o podcast vira outra coisa, né, de Guilherme? Vira recomendações de série e filmes. Daqui a pouco a gente começa. É uma outra empreitada, né, Guilherme? Pro futuro, pro futuro. Pior que eu tenho umas ideias pra gente abrir um outro podcast, né? Tô precisando falar contigo também. Show, show, show. Mas assim, eu fui assistir. Eu tava lá assistindo essa série com a minha irmã. E aí começou o jogo, eu ouvi a torcida cantando. Na verdade, eu ouvi a torcida cantando, tipo, papo de 1 hora antes do jogo começar. Eu achei que até já tinha começado, mas, tipo, era. O jogo começou 9 e pouca, né? 9h30, eu acho. E, tipo, era 8 e pouco, eu já tava ouvindo a torcida cantando e tal. Forte, inclusive. E aí, cara, eu tava vendo série. São 6 episódios, é uma minissérie, né? Cada episódio com 1 horinha e tal. A gente começou desde cedo, enfim. Eu não tava me sentindo super bem no dia, tava meio doente. Cara, eu acabei cochilando, perdi o 5º episódio da série, tá ligado? E depois eu falei assim, cara, eu vou ter que dormir, não dá não. E acabei de dormir por volta de mais ou menos umas 10 horas, então o Flamengo estava jogando quando eu fui dormir. Então, assim, no dia seguinte, o que eu fiz? Melhores momentos. E, cara, pelos melhores momentos, eu tinha uma impressão muito particular do jogo, muito diferente de quem assistiu o jogo inteiro, com certeza. Porque foi uma coisa do tipo, o Flamengo comandou o jogo até fazer o gol, e depois, tipo, do gol, ficou o primeiro tempo inteiro sem produzir nenhuma jogada de ataque. Só deu lance perigo nos melhores momentos que eu vi do Bahia. E aí, tipo, no segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, mas assim, com o Bahia meio que controlando o jogo também até uns 60 minutos e tal. Aí depois o Flamengo meio que equilibra o jogo. Então essa foi a minha impressão da partida. E aí o Guilherme trouxe pra mim, quando eu falei isso com ele, ele trouxe pra mim, ó, dados. E o Guilherme foi muito o cara da estatística e mostrou que foi um jogo, na verdade, muito equilibrado, na verdade, né? Em questão de finalizações pros dois lados e tal. E no final de contas, só o Flamengo realmente criou perigo com lance de gol, né? O resto foi uma coisa assim, o Rossi deu uma trabalhadinha, mas não foi nada tão absurdo. Então assim, é muito complicado, porque, de novo, eu não assisti o jogo. Dá pra dizer que o Arrascaeta mais uma vez salvou a gente, porque se não fosse isso também a gente não teria feito um gol, aparentemente. E também tem outras questões, né? A gente vai falar sobre jogador saindo por lesão, tipo, logo no início do jogo. No final do jogo tem jogador expulso. Teve lances perigosos que acabaram tendo escolhas meio questionáveis da arbitragem também, no meu entendimento. Então, assim, teve bastante coisa acontecendo além do, tipo, dessa questão de quem de Flamengo ter jogado mal, ter sido dominado e tal. Eu também não tava bem nesse dia, né? Na verdade, foi uma semana que eu não tava bem, no geral, então, tipo, também vi o jogo, eu vi o jogo sozinho, assim, tipo, eu acho que quando você joga com alguém, muitas vezes você tá mais atento, porque você tá mais ligado, você tá comentando o jogo ali ao vivo também, né? Quando você vê sozinho, você tá atento no jogo, mas você só tá fazendo notas mentais, né? Então, muitas vezes você perde algumas coisas, eu acho, assim, de análise. Não de assistir o jogo, mas de analisar o jogo. E, tipo, eu não tava muito bem também, então eu vi o jogo bem cansado, assim, e tal. É por isso que eu até fui pegar esses dados, tipo, quando a gente tava conversando, né? Porque eu falei para Alex, cara, eu não sei, eu vou até ver esses melhores momentos aí que tu viu, me passa aí pra eu ver, porque, tipo, eu tive uma impressão bem diferente do que você tá falando, assim, do jogo, sabe? E aí, pode ter sido só que minha impressão esteja errada também, né? Porque eu também não tava muito bem, não tava, tipo, me sentindo tão bem pra tal. Aí eu fui ver aí, tipo, só pra trazer um pouco assim, de dados pra dar essa noção, tipo, o Flamengo teve 14 finalizações, o Bahia teve 6. O Flamengo teve 5 chutes a gol, o Bahia 2. 62% de posse de bola pro Flamengo. A gente trocou muito mais passes. Não quase o dobro, assim, mas 200 passes a mais ou menos. Teve mais precisão no passe, etc. Então, tipo, no geral, as estatísticas foram todas em favor do Flamengo. Tipo, 8 escanteios a 2 escanteios. Mas, assim, acho que vale fazer o elogio também ao jogo que, tipo, teve 2 cartões no jogo. E o primeiro foi, tipo, aos 40 do segundo tempo. Foi o vermelho pro Gerson e depois teve um amarelo pro jogador do Bahia. A gente vai comentar questões de arbitragem ainda. Mas acho que foi um jogo jogado, assim, no geral. Não um jogo mais bem jogado do mundo, mas acho que vale dar esse mérito, assim, sabe, ao Bahia, que não é um time que costuma ser desleal. Eu pelo menos entendo assim, não costuma ser desleal contra o Flamengo. Assim como o Cruzeiro, que ganhou da gente. Tipo, eles foram pra um ritmo muito forte, marcação de falta, mas também um time que jogou bem, costuma ser um jogo bom de assistir, né, Flamengo e Cruzeiro. Eu acho que a gente não comentou isso no episódio, mas enfim, eu tô me perdendo um pouco assim do que eu tô falando, mas o que eu quero dizer com isso?
é que de fato os melhores momentos que o Alex assistiu, ele me mandou. E eu assisti, tipo, mostrava 6 finalizações do Flamengo e 6 do Bahia, sabe? Então, tipo, naquele vídeo era um jogo super equilibrado. E era bem esse estilo que o Alex narrou, sabe? Tipo, da gente só pressionar até fazer o gol e depois o Bahia dominar o jogo. Era a impressão que dava mesmo. E é um pouco estranho, né? Porque a gente finalizou mais, a gente ficou mais com a bola. Então, acho que essa impressão acabou sendo um pouco ruim que ficou nesses primeiros momentos. Mas, cara, revendo tudo pra mim, revendo os melhores momentos, com a impressão que eu tive do jogo, foi um jogo que a gente não sofreu e que ele teve algumas fases diferentes. Eu queria comentar, tipo, só passar por essas fases assim, não tem muito a desenvolver sobre elas não. Mas, tipo, a gente faz um gol no início, né? Com mais um gol do Arrascaeta, a gente até falou na nossa chamada no início, que o Arrascaeta, tipo, 3 jogos seguidos, né? Contra o Central Córdoba no empate, contra o Cruzeiro na derrota, e agora contra o Bahia na vitória. Foram 3 jogos seguidos em que o Flamengo fez um gol, e esse gol foi do Arrascaeta. Então, tipo, uma sequência bem forte de dependência do Arrascaeta para ganhar os jogos, como o Alex disse. Mas foi uma jogada talvez boa, porque o Michel, que não vem bem há muito tempo, ele acertou uma jogada que foi um cruzamento na cabeça do Arrascaeta que saiu o nosso gol, né? Então, teve essa boa jogada do Michel, vamos dizer assim. Eu achei um bom início de jogo do Michel, mas assim, um bom início de jogo é muito pouco pro quanto de não jogar bem que ele vem trazendo, né? E para mim o jogo foi muito condicionado por esse gol e pelas 2 lesões, que o Alex também comentou. A gente tem a saída do Pulgar, se não me engano é aos 15 minutos do primeiro tempo, e depois o Alan sai por volta dos 35 minutos ali. Então você perde 2 volantes lesionados. Tipo, bem no início, logo no primeiro tempo, você queima 2 substituições. Pra mim isso também pautou muito o jogo, porque o Felipe só tinha mais uma janela de substituição. E aí, tipo, no geral, pra mim no primeiro tempo, depois do gol, foi o quê? O Flamengo controlou, o Bahia se defendeu mais, o Rogério Ceni mudou ali de uma linha de 4 para uma linha de 5 jogadores, ficou um Bahia mais retrancado. Se defendeu muito bem, achei que o Bahia estava muito bem na defesa, então o Flamengo estava com a bola, tentava criar, mas o Bahia estava marcando muito bem, estava com a marcação muito acertada, o Flamengo não conseguia ter chances claras, e nas chances que o Bahia teve no contra-ataque, teve chances boas. E é por isso que dá essa impressão de que o Bahia talvez tenha dominado o primeiro tempo, mas para mim foi mais uma questão de tipo, eles conseguiram ter algumas chances mais claras porque eles estavam marcando muito bem, tirando as nossas chances claras. Já no segundo tempo, para mim, o Bahia volta melhor. Aí tem até o Rossi Mortal, que eu vou deixar o Alex falar um pouquinho, que é uma situação que ele trouxe, né? Que foi uma grande defesa que o Rossi fez num ataque ali do Bahia, uma jogada em que o atacante do Bahia, eu não me lembro, acho que é o Cauli, não tenho certeza quem é o atacante. Cara, pior que eu também não tenho certeza, mas eu não acho que era o Caulin, não, cara. Não, eu não me lembro agora quem era. Mas tá sozinho com o Rossi, e o Rossi, tipo, fecha legal o gol, consegue fazer uma defesa difícil, assim, naquele lance, e realmente salva o Flamengo, porque, tipo, se a gente toma um gol ali, é um contexto totalmente diferente de jogo, sabe? 1-0 é um placar muito perigoso. Aí a gente fez o gol logo no início, mas ficou nesse 1-0 que é perigoso. E o Rossi salva o Flamengo ali. Mas depois o Flamengo também tem um gol anulado, num lindo passe do Gerson pro Luiz Araújo. Luiz Araújo, nessa altura, já entrou, faz o gol. E depois o Luiz Araújo coloca outra bola na trave e o Cebolinha, mano, era só fazer o gol, Cebola. Assim, o tempo de reação ali foi muito ruim. E era pra ter feito o gol no rebote. Mas assim, acho que de ponto positivo também fica então a sentada do Luiz Araújo, que faz o gol anulado e coloca essa bola na trave. O Gerson ali, naquele momento, estava jogando como meia. Então também acho que é um ponto pra gente já olhar. Eu tô falando algumas coisas que já são um pouco, vamos dizer, respeito ao próximo jogo também. E o Rossi que vinha nessa sequência de defender muito contra o Cruzeiro, ser importante contra o Córdoba, e foi importante de novo contra o Bahia. E o Arrascaeta, né? Que vem decidindo, assim, direto. Então acho que, sei lá, não achei que foi um jogo que a gente sofreu no geral, mas no finalzinho sim. Mas eu vou passar a palavra pro Alex antes da gente fazer essa transição pro que acontece no final do jogo. Gui, então, foi o Lúcio Rodrigues que fez essa finalização e inclusive tava impedido. A bandeira levanta. Ah, depois. sim, tem essa questão. Mas de qualquer maneira, uma defesaça do Rossi, né? Sim, nossa, uma defesaça, sim, porque isso é importante, né? Se vai no gol, é VAR e a gente não sabe o que aconteceria. Eu não lembro se estava impedido ou não. Tipo, se eu olharia pro lance, tipo, tinha certeza que ele estava impedido. Então, assim, eu acho que era um lance ajustado, se não me engano, é um lance ajustado. Posso estar confundindo, mas eu acho que então, era. poderia acabar indo pro VAR e seria uma dor de cabeça danado, né? E até falando essa questão de ir pro VAR, foi o lance do gol do Luiz Araújo, né? Onde ele bota a bola pra dentro, mas aí, né? Acho que a bandeira no campo dá um impedimento, mas, pô, se não fosse o caso, o VAR acertaria a situação, né?
Mas aí nisso tudo, Guilherme, arbitragem e VAR e tudo mais, eu acho que gera uma outra coisa, na verdade, que eu queria falar, que é isso tanto da expulsão do Gerson quanto algumas outras situações. Acho que uma das coisas que é mais bizarras, assim, de tudo, porque acho que todo o resto é um pouco interpretação, mas o tempo de acréscimo que a arbitragem deu pra isso foi meio bizarro, né? Eu tava confirmando aqui, eu acho que foram 13 minutos. É, Olhando aqui, quando eu fui confirmar a questão de quem foi que fez o gol impedido e tudo mais, sim, foram 13 minutos de acréscimo. Cara, isso é inacreditável. Assim, tipo, teve VAR e tal, mas 13 minutos tentando fazer com que o time que tá com a mais empate. Enfim, enfim. Sim. Dois, quatro. O acréscimo alto no Brasileirão é tipo 7 minutos, 8 minutos, sabe? É raro você ver se passar de 10 minutos. Então, tipo, sei lá, eu acho que falta um pouco de seguir com a linha do campeonato, né, nesse sentido. Porque Eu acho que teve muitas paradas, mas, sabe, não teve um critério. Enfim, eu acho que no ano passado a gente teve essa situação onde tiveram mais jogos assim com tempos maiores, mas foi se perdendo. Porque uhum, eu sou até favorável. Mas é isso, tipo, não tem sido assim sim. esse ano, sabe? Então, tipo, Você tem que decidir uma linha de ação, né? Não dá pra cada jogo você ficar mudando. E os árbitros têm que estar, que é uma questão também, né? Os árbitros têm que estar instruí-los pra essa linha também, né? E a gente sabe que tem árbitros que sempre trazem questões, né? Quando apitam os sim. nossos jogos. Mas assim, é até sobre isso, né? Por mais que eu tenha dito que eu entendo que são questões interpretativas, eu acho que tiveram algumas questões que a interpretação foi errada. Eu vou dizer que a interpretação foi errada. É... Porque dá pra interpretar errado sim, gente. Né? Eu não acho que não dá. Dá. Ai, pessoal, dá pra você ser a sua opinião está errada, sim, tá? É, E assim, a expulsão do Gerson, eu não tenho o que reclamar. Era pra expulsão. Mas eu acho que o lance do jogador do Bahia, Eu vou que pegar aqui. pega a canela do Wesley, aquilo ali pra mim ele foi. Talvez o Gerson, eu consigo Foi concordar o com o Guilherme Ramos Mingo, Isso. o nome Talvez do eu consiga jogador do concordar com o Bahia. Guilherme, que falou que, eu acho que a bola, que ele vai mais baixo e tal, o Gerson vai mais alto. Eu consigo até concordar com isso. Ainda assim, pra mim, é um lance pra expulsão. Ele pega na bola. Tudo bem. Eu nunca vou esquecer aquele jogo do Flamengo contra o Internacional, que o Rodinei foi expulso. Aquele jogo que um torcedor do Inter pagou porque o Rodinei ia jogar e o cara foi expulso. Muito É, bom, mano. eu nunca esqueci esse jogo porque, tipo assim, cara, o Rodinei não tentou pegar o tornozelo do Felipe Luiz. Mas na prática ele pegou. E é expulsão. Acabou. E é Uhum, exatamente o que o Gerson fez. E é justamente o que o Mingo fez também. Então, assim, sim. pra mim é inquestionável. É rua também. E aí só fica feio porque, tipo, se o Gerson é expulso e o cara não é expulso com lances muito parecidos assim, tipo, tem diferença, mas muito parecidos, isso me incomoda. E aí um outro ponto, e depois eu posso ser, Guilherme, é a questão do pênalti. Porque é aquilo, né? Ahn, qual que é o lance de pênalti? Eu não sei se todo mundo vai ter prestar atenção nisso, mas, tipo, naquele momento que o Cebolinha perde o gol, a gente tem um bate-rebate dentro da área, em que um jogador caído do Bahia toca com a bola na mão. É uma bola onde o Luiz Araújo, se não me engano, ele tava meio que conduzindo a bola pra poder chutar e a bola meio que acaba travando na mão desse jogador. É aquela coisa, é um pouco cruel pensar que o cara tá caído e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, só porque ele tá caído não quer dizer que ele precisa estar com a mão na bola, né? E eu acho que ele acaba, e sobretudo esse é o ponto, eu acho que acaba levando vantagem do fato de que a mão dele tava ali, para que não fosse a condição ideal para que o jogador do Flamengo conseguisse conduzir a jogada e ter a melhor finalização possível. Então, para mim, isso é definitivamente uma jogada que poderia ser um pênalti. E, enfim, Guilherme.
Com você. Cara, eu acho que essa geração Nutella tá complicado, né? Assim, não pode nem dar um tapinha na bola hoje em dia que a galera quer pênalti. Mas assim, foi sério, Alex. Sobre esse lance, né, que assim, contextualizando, foi o lance que o Luiz Araújo chuta na trave, a bola volta e fica esse bate-rebate, né? O Cebolinha não chuta, tem um delay mental ali, não faz o gol, e acaba, tipo, que demora a tomar a decisão, mas enfim. Cara, eu vou ser bem sincero, assim, no geral, não sei se eu tava realmente me sentindo meio mal nesse jogo e fui muito complacente, mas eu não discordei muito da arbitragem nesse jogo, não, cara. Assim, pra mim o jogo parou, assim, por conta dessas questões de VAR, mais pro final do jogo, eu entendo o acréscimo mais alto. Eu acho que fugiu um pouco da linha que vem sendo no Brasileirão. Eu acho que precisa ser entendida qual é a linha, né, de intervenção ali do acréscimo e tal. De reposição do acréscimo, melhor dizendo. Mas fora isso, cara, eu acho que não tem. Assim, o Gerson era pra ser expulso mesmo, não debato muito isso. Eu entendo a interpretação de que o lance do Ramos Mingo também era pra expulsão. Eu acho que pra mim fica aquela coisa que coloca às vezes tipo cartão laranja, que eu entenderia os dois lados, assim. Mas eu realmente acho que não, assim, não foi acima do tornozelo, como o lance do Gerson foi. Eu não vejo como um vermelho tão claro. Eu entendo, assim, a decisão de amarelo. E, tipo, sei lá, mano, o pênalti, eu acho que eu fico um pouco também em cima do muro, assim, de forma parecida. Tipo, eu entenderia marcar pênalti ali, mas eu não achei que foi muito absurdo, assim, também não marcar pênalti. O cara de fato tá caído, eu entendo que tem essas questões de, tipo, a intenção não importa, né? O que importa é o fato ali. Tanto que, tipo, o Gerson é expulso, ele não tem intenção de quebrar o cara, mas ele chega pra matar a jogada e acaba indo mal e vai acima do tornozelo. Enfim, pra mim o Ramos Mingo não vai acima do tornozelo, enfim. Mas sei lá, eu acho que foi mais pra comentar que de fato existiram essas polêmicas e até como seria essa sequência de decisões se elas acontecessem. Eu acho que isso também é um ponto que pra mim é importante. A favor do Flamengo. Tipo, o Bahia tem um gol anulado, depois tem um jogador expulso, depois tem um lance parecido a favor, de um jogador do Flamengo que solta no amarelo, tem um pênalti não dado e tem tipo, quase 15 minutos de acréscimo. O Flamengo perdendo pro Bahia, sabe? Sim. Tipo, eu acho que é isso que me pega um pouco mais. E essa sequência, o quanto que isso é ou não comentado, o quanto que essas narrativas seriam diferentes se fosse a favor do Flamengo. Mas enfim, eu não quero me estender muito sobre isso. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como foi a situação do Flamengo no Brasileirão. E cara, assim, Só pra dizer, Fala aí. Guilherme não quer falar sobre isso porque aí eu fazendo gancho, porque assim como o Senna é rubro-negro, o Guilherme é Bahia. Só isso. É isso. Entendi. Mas o nosso menino Rogério, né, segue 100%. 16 jogos, 16 derrotas. O que é muito impressionante. Sendo bem sincero, é muito impressionante você conseguir 16 jogos e 16 derrotas contra o Flamengo, assim, porque, cara, você tem que manter uma constância muito alta. Eu acho que é muito provável, quando você já perdeu tantas vezes, que alguma hora você pelo menos empate, né? Mas o Senna se recusa. Então ele tem, assim, 0 pontos em 48 disputados, o que é muito, muito bom, cara. E é isso, ganhamos do Bahia, era um confronto direto, o Bahia tinha 12 pontos, o Flamengo tinha 14, então ganhamos, fomos a 17 e somos vice-colocados, né, nesse momento, no Brasileirão. O Palmeiras tem 19 pontos ainda, mas, cara, eu não acho que a nossa campanha seja muito pior, não, assim, a gente tem quase o dobro de gols marcados, o Palmeiras sofreu um gol a menos que a gente, eles estão com a melhor defesa agora, e nosso saldo é mais que o dobro do saldo deles. E, tipo assim, eles têm 2 pontos a mais, sabe? É um empate que eles ganharam. O resto da campanha tá igual. Eu acho que a gente tem total condição de brigar até o final. E tem 2 confrontos diretos ainda com o Palmeiras, inclusive o próximo já é na semana que vem, sabe? Então, tipo, sei lá, acho que é uma situação muito boa. E eu só queria fazer também a menção ao Arrascaeta, né? Que fez gol de novo pelo Brasileirão, então ele chega a 7 gols no Brasileiro, sendo que os vice-artilheiros, que são o Caio Jorge e o Verratti, tem 5 gols, e o Pedro Raul e o Alberto tem 4, então, tipo, são 4 centroavantes, 9 mesmo aí, que estão, tipo, entre vice-artilheiros e terceiro lugar, né, da artilharia ali, e o Arrascaeta é artilheiro sendo um camisa 10, sabe? É muito bizarro isso, mas ele também é assistente do campeonato, né? Ele tem 3 assistências, o melhor tem 4, e é curioso falar que o Michel, com essa assistência nesse jogo, também chegou a 3 assistências, então nós temos 2 vice-assistentes no Brasileirão, vamos dizer assim. Mas vamos virar a chave do Brasileirão para Libertadores, Alex? Eu posso puxar aqui a escalação, que foi muito parecida, assim, a gente foi com o Rossi, aí o Wesley foi, né, o Varela tinha ido contra o Bahia, o Wesley foi contra a LDU,
Léo Ortiz e Léo Pereira mantendo a mesma zaga, Alexandro de novo na lateral esquerda. Aí a gente perdeu, obviamente, o Pulgar e o Alan, que começaram contra o Bahia, ainda por conta da lesão que eles tiveram nesse jogo, não jogaram, então a gente teve uma outra dupla de volante, que foi Gerson de la Cruz, que vai dar muito o que falar aí, né? E a gente no ataque teve um ataque relativamente parecido com o meio e o lado esquerdo exatamente iguais, né? O Arrascaeta, vamos dizer assim, de segundo atacante, barra 10 ali, o Bruno Henrique de falso 9, ou 9 ali, como você preferir, o Michael na esquerda, isso manteve igual. A única diferença foi que o Luiz Araújo foi titular no lugar, supostamente, do Gerson, mas é porque o Gerson estava recuado, né, pro meio de campo. Então, uma escalação relativamente parecida, né, só realmente mudanças físicas ali. O Wesley foi poupado no jogo, o De La Cruz também, e o Alan e o Pulgar se lesionaram, saíram do time, aí o Luiz Araújo entra. E as substituições também, só para trazer, foram quase as mesmas. Entrou Pedro, Cebolinha, Everton Araújo e o Alaciano. Exatamente esses 4 entraram contra o Bahia. O Luiz Araújo entrou contra o Bahia, mas foi titular, então quem entrou dessa vez foi o Matheus Gonçalves. Muito parecido ali também as mexidas do Felipe Luiz, né? Mas eu sei que tu quer falar sobre essa escalação e sobre como que esse meio de campo é pura magia, né, Alex? Guilherme, é aquilo, cara. Eu preciso afirmar aqui e ser categórico. O Gerson é volante, rapaziada. Não dá, não dá. Mesmo jogando nesse 4-2-4, esse jogo eu vi, então eu posso falar, nesse 4-2-4, que eu particularmente realmente não gosto, porque despovoa o meio-campo, despovoa a possibilidade de um trabalho de posse mais criterioso. Esse é um problema muito sério que a gente viu ontem, pelo menos no meu entendimento. Uhum. O Gerson, cara, tipo, o Gerson tendo a capacidade de receber de costas e girar em cima do marcador dele, olhar o campo de frente, no meio do campo e conduzir, cara, é maravilhoso. Isso aqui é 2019, isso é 2020, isso é 2021, sabe? É o melhor do Gerson, pra mim. Disparado o melhor do Gerson. E, cara, ele só conseguiu jogar porque existem lesões que impedem, que fazem a gente ter necessidade de ter ele ali, porque não tem outra opção de mesmo nível, no caso, querendo dizer, em vez de botar o Luiz não, em vez de botar o Everton Araújo e botar o Gerson ali, cara, eu acho que é pouco. Eu acho que o Gerson poderia jogar ali mais vezes. O Gerson poderia ser aproveitado ali mais vezes. Porque, cara, ele acrescenta muito tecnicamente, ele acrescenta muita qualidade. Porque a gente fala sobre isso. O Gerson, ele é um cara que ele é muito especial num aspecto. Ele é um cara com um físico muito bom, mas ele é muito técnico. E ao mesmo tempo, ele é técnico, mas ele não é necessariamente o melhor meia do mundo, porque ele não é um cara necessariamente tão bom finalizando. Então, tipo, botar ele numa posição onde ele precisa. Precisa não, ele é onde ele acaba fatalmente mais perto do gol, com mais chances de finalizar, sendo que ele não é um excelente finalizador, mais prejudica ele do que ajuda. E assim, e não só porque mais prejudica ele mais do que ajuda, mas eu digo assim, ele é melhor que o volante mesmo. Sim. Então, tipo, eu não vejo vantagem no Gerson ali. E aí a gente vai pensar em outras coisas, que é tipo, cara, e esse esquema aí, a gente não pode mudar, não? Vamos meter um losango, vamos botar o Pulgar, o Gerson e o De La Cruz e o Arrascaeta na frente. Porque assim, existe essa discussão de tipo, mas a gente tem nosso do lado direito que é muito forte, né? Porque, tipo assim, qual que é a aplicação aqui? A gente tem os pontas direitas nossos são bons. Então, o Luiz Araújo, que fez um grande jogo ontem. O Plata, que é um cara que a gente sabe que é muito útil e faz muita falta pra gente. A gente sabe que eles são bons. Mas tem um lado esquerdo que ontem foi horrível. E vem sendo horrível há muito tempo. Porque a gente conta com a direção de Michael, de Cebolinha, que entra produz um monte de jogada ruim. Enquanto depois entra o outro e não produz nada. Então, 6 por meia dúzia, em detrimento de um cara como o Gerson, que é um cara muito mais técnico, que poderia jogar muito recuado, muito melhor, oferecendo muito mais possibilidades, oferecendo um meio campo muito mais útil, com um time que controla muito mais o jogo. Porque assim, a gente controlou o jogo, mas existem formas de controlar o jogo, né? A gente controlou o jogo muito intensamente, muito fisicamente, mas não foi necessariamente com a bola. Quando a gente estava com a bola, a gente acelerava o tempo todo, que é uma questão. Então assim, o Felipe, eu realmente acho que ele precisava repensar como ele quer construir esse meio campo do Flamengo. Porque esse meio campo controla muito do que a gente vai fazer. Porque é aquilo, na minha leitura do jogo, falei com o Guilherme assim, acabou o primeiro tempo.
cara, pra mim, do nosso 4-2-4, o nosso 4-2 foi incrível. Nossos laterais talvez não tão bem. O Wesley que mais destoava pra mim. O Alexandre teve um erro assim numa jogada que me incomodou um pouco, não tá 100%, mas fez uma jogada incrível pro segundo gol. Mas assim, eu diria que do nosso 4-2, né, da nossa linha de defesa e dos nossos dois volantes, o pior era o Wesley. O resto tava todo mundo muito bem. Só que ao mesmo tempo, o 4, né, essa linha de ataque, o Luiz Araújo teve participações importantes, mas eu não diria necessariamente que ele foi um jogo excelente dele, ele foi muito importante, mas tipo, sabe quando você faz o gol, mas é o gol e meio que isso? Uhum. É como se fosse pouco, né? Mas não é isso que eu quero dizer, mas Sim, eu acho que, uma tipo, partida meio a la Arrascaeta, assim, no sentido de não necessariamente você apareceu na hora de decidir, sabe? Foi meio que isso isso, né? foi o que ele fez, mas eu não acho que ele tá super bem. Falar do Bruno Henrique, que cumpriu um excelente papel tático, mas tecnicamente muito abaixo. O Arrascaeta muito baixo também. E Michel e Cebolinha nesse conta. Então, tipo assim, esse quarteto de ataque não funcionou pra mim. E a estrutura de meio campo, a estrutura que controlava mais o jogo, que fazia o jogo ter uma cadência um pouco outra, foi o que funcionou melhor. Então, vale pensar a respeito disso. O quarteto de ataque funcionou muito taticamente, né? Mas assim, questão técnica, questão criativa, até de entrosamento, enfim, né? De tomada de decisões, aí já não funcionou tão bem, né? Eu acho que eu de fato tava uma noite abaixo, assim. Não que uma noite abaixo, acho que necessariamente seja uma noite ruim, né? Mas ele tava um pouco abaixo do que ele, principalmente do que ele vem jogando. Ele vem jogando a nível muito alto. O Luiz Araújo, eu concordo com você, assim, ele foi muito mais, tipo, decisivo do que, assim, tipo, comeu a bola, jogou muito, sabe, tal. O Bruno Henrique, pra mim, foi bem sumido, honestamente, tipo, pra função tática, foi bem sumido, mas, cara, pra mim, quem destoou, assim, mesmo, do time foi o Michael, cara. Pra mim, assim, muito de longe o pior em campo. Eu sei que você achou que o Cebolinha entrou pior que ele e tal, mas, tipo, pra mim o Michel foi de longe o pior em campo. E, cara, por coisas que a gente vem falando desde que ele voltou, tá ligado? Desde que ele tava jogando com o Tite, a gente fala, cara, o Michael, ele tem que melhorar a tomada de decisão, tá ligado? Eu acho que o principal problema dele é a tomada de decisão. Se ele melhorar a tomada de decisão, eu acho que ele pode ajudar, porque ele é um cara que você vê que é esforçado, tem vontade, que ele corre, sabe? Mas, tipo, ele decide mal, cara. A hora que tem que driblar, ele toca, a hora que tem que tocar, ele corre, a hora que tem que correr, ele dribla, a hora que tem que chutar, ele não chuta, sabe? Tipo, parece que ele nunca acerta a tomada de decisão. E os técnicos vão somando a isso também, né? E eu acho que ele destoou muito. Mas no geral foi assim, eu acho que eu diria que foi um jogo que a gente controlou muito, foi muito bem. Principalmente taticamente, né? Intensidade, como você disse, mas não foi de fato um jogo brilhante do Flamengo, assim. Um jogo uma semana de jogos controlados, mas não brilhante na minha visão. Sendo que o da LDU foi melhor que o do Bahia. E sobre o Alexandre, cara, ele. É até o comentário que você fez, né? Eu acho que ele errou alguns passos no início que me incomodaram um pouco, mas ele traz muita segurança, né? E a gente, principalmente quando a gente tem ele revezando com o Ayrton Lucas, aí destoa muito, né? Destoa muito. Esse é um problema muito sério. Esse é um problema de fato muito sério. A gente fica assim, nossa, como traz segurança o Alexandre. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Tá na hora de testar mais o Varela, hein? Eu sou muito defensor do Wesley, você sabe o quanto eu sou. Mas eu acho que o Varela, cara, toda vez que tem entrado bem. Não é tipo assim, o Wesley tá muito mal, tá guiado. Não, só acho que poderia testar o Varela pelo seguinte. Vê se você vai concordar comigo. Eu acho que uma coisa que potencializa muito o Wesley é o Gerson aberto na direita. Inclusive, acho que é um dos motivos pelo qual o Felipe Luiz usa o Gerson aberto na direita. Tanto assim, né? Eu acho que essa parceria dele com o Wesley que é muito boa. Só que eu acho que se você vai por um caminho de tentar colocar o Gerson de volante, como eu acho que tem que ser, porque de fato é a melhor posição dele, o Gerson enxerga o jogo de frente muito bem. E ele não é tão bom assim dentro da área, sabe? Então acho que ele ficando como um jogador mais ofensivo é você potencializar as características erradas dele. Então, tipo, eu acho que o Wesley já perde um pouquinho nessa parceria, você colocando o Gerson como volante. E aí você coloca um Luiz Araújo, por exemplo, no lugar do Gerson. Você já vai ter essa velocidade, você já vai ter o drible. Então talvez não seja a melhor parceria do mundo com o Wesley. Talvez você possa testar o Varela ali, né? Por isso que eu acho que poderia ser uma boa possibilidade para a sequência de jogos. Pensando que vai manter o Luiz Araújo e tal. Eu acho difícil que o Felipe pare de usar um ponto esquerdo, porque ele mostrou que tipo, ter um ponto de velocidade na esquerda é algo que ele sempre tem usado. Mas, cara, se antes ele usava um meia direita e um ponto esquerdo, acho que está na hora de tentar inverter. Sabe? Eu penso talvez no Arrascaeta como uma espécie de meia esquerda ali. O próprio Alexandre subindo, ajudando a criar pelo meio. O Varela pode ficar um pouco mais fixo. E o Luiz Araújo dá a velocidade na direita.
sabe? Acho que já seria uma mudança tática muito interessante. E aí tem possibilidade de testar como falso 9, um Juninho, um Bruno Henrique, um Plata, ou, em condições, colocar o próprio Pedro, sabe? Acho que é um time muito forte, cara. Acho que esse losango poderia, de fato, mudar muito, assim. E, cara, acho que eu não tenho muito a falar sobre esse jogo, assim. Falar da nossa dupla de zaga, né, que segue muito bem. Eu acho que o Rossi também, assim, tu falou que teve um lance que ele não foi tão bem, não me lembro agora qual é o lance, mas eu acho que, no geral, o Rossi tá Que numa ele fase boa sai dando um também. soco na bola, assim, tipo, que De o fato. cara pega um jogador da LDU, assim, tipo... Foi um soco meio estranho que ele deu ali, né? Mas, assim, no geral, eu diria que a nossa linha defensiva vem bem. O próprio Ayrton Lucas, que a gente critica muito, mas eu acho que ele não vem comprometendo, assim, absurdamente quando vem entrando. Eu acho que a gente precisa, de fato, ajeitar o nosso meio e ataque. Acho que a gente tá privilegiando muito o ataque em prol do meio. Acho que esse é o problema, sabe? Tá privilegiando muito o ataque em prol do meio. Não tá rendendo isso. Mas, assim, tem um último tópico desse jogo que você tinha anotado aí. Não sei se tu vai querer falar um pouquinho mais sobre isso, Alex. Cara, assim, só preciso dizer, né? A gente tem uma questão com o Luiz Araújo, que foi mencionado aqui, que é o fato de que normalmente a gente pensa nele como esse cara que tava entrando mal no jogo, começando mal os jogos, mas entrando bem, né? Muito pela questão física de quem tava machucado, voltou e tal. Cara, é muito curioso pensar, e felizmente isso, é que por mais que ele não necessariamente tenha sido brilhante, mas porque ninguém do ataque foi brilhante, porque o Flamengo não foi criativo, ele foi decisivo. E ele conseguiu jogar basicamente o jogo quase todo, e sempre com a participação disso. Porque essa é uma coisa importante. Aí, como a gente falou, né? É um Flamengo muito intenso, muito físico. Então, acaba sendo que a prioridade é que esses pontos que estão em campo sejam caras que vão contribuir fisicamente, com a marcação e tudo mais, né? Com a aceleração. Por mais que a gente discorde, pelo menos eu discordo, eu acredito que o Guilherme também, dessa ideia que não é privilégio que a gente quer dar, é privilégio dele ser técnico, não físico. Mas pensando no esquema, ele conseguiu entregar o que realmente o que o Felipe quer e foi, acho que, recompensado, né? Com uma assistência no cruzamento muito bom e num gol, assim, muito importante. Que foi o que deu uma tranquilizada. Só preciso pontuar com essa questão de, tipo, Wesley e Varela. Cara, eu acho que o Wesley é um cara que, tipo, ele pode se desenvolver muito bem. Eu sei que você não tá dizendo que não. Num cara que pode jogar sem necessariamente ter essa dobradinha da forma como o Gerson vem fazendo. Digo isso por quê? Porque no final das contas, o Gerson pode ser, num losango, ele pode ser o volante pela esquerda, que invariavelmente vai acabar construindo jogadas com o nosso lateral direito. Só que de forma diferente. Pela direita, né? Volante pela direita. Oi? Volante pela direita, né? Isso, volante pela direita, desculpa. Então, assim, então eu acho que essa parceria ela pode continuar. Só que de outra forma, eu acho que de forma que vai valorizar os dois. Porque eu acho que, assim, o Wesley é um cara muito físico, mas, cara, vamos lembrar, várias jogadas importantes dele são várias vezes conduzindo pelo meio, né? Onde, em situações assim, que você poderia não esperar um cara tão físico partindo, porque quando você pensa num cara físico, ainda mais um lateral físico, que pensa no estereótipo do jogador, ele é um cara que ele vai só partir pela linha de fundo. E não necessariamente é a característica do Wesley. Então, assim, é uma coisa que ele faz, mas não é só isso que ele faz, né? Então, e ainda mais pensando na idade dele, é um cara novo que pode se desenvolver de outras formas também. Então, tipo, eu acho que ele não tá jogando tão abaixo a ponto de ser necessário pensar tanto no Varela como opção. Mas, claro, é contexto de jogo. Às vezes o Varela pode entregar mais alguma coisa que ele não entrega. Então, enfim. Mas eu acho que, de forma geral, essa parceria pode ser repensada. Não, concordo com você. Eu acho que o Wesley pode entregar muito até. Jogadas mais centralizadas. Eu disse mais pensando que quem ocuparia a posição do Gerson seria um Luiz Araújo, que já tem uma característica mais aberta e tal. E às vezes até numa ideia de, tipo assim, a gente tá sem ponto esquerdo, né, nesse esquema que eu tô pensando. E os nossos pontos esquerdos de fato não vêm bem. Mas quem faz uma jogada muito boa, assim, pela ponta esquerda, fazendo o que os pontos esquerdos deveriam fazer, né, e nunca fazem, é o próprio Alexandre, né, na jogada do segundo gol. Então, tipo, talvez um momento em que você tem o Varela pra poder cadenciar com o Alexandre sobe, o Varela sobe, porque são dois jogadores que ficam um pouco mais, né, então Sim. E você ter o Luiz Araújo na velocidade. Mas, assim, como opções de jogo, eu não acho que. Eu também não quero dizer que o Wesley tá muito mal, não, assim, que o Wesley não pode jogar e tal. Mas eu acho que são opções que a gente pode testar.
E eu diria que é até mais porque eu acho que o Varela vem pedindo um pouco de passagem. Eu senti que o Varela, as últimas vezes que entrou, eu achei que ele jogou bem. Ele jogou tipo, a um nível de que, ó, vamos testar ele um pouco mais de titular. Talvez um jogo Varela, o outro Wesley, variar um pouco mais. Tipo, não precisa ser um jogo, sabe? Mas, tipo, variar um pouco mais, sabe? Eu acho que pode ser bom. E até porque eu acho que o Wesley entrando no segundo tempo pode ser uma opção mais interessante do que o Varela entrando no segundo tempo, sendo bem honesto. Esse é um bom ponto. Mas sim, Guilherme. Mas é isso, não é o problema do time também, né? Sim. Não quero colocar como problema, assim. E falando em problemas, semana passada, a gente teve um problema na hora de dialogar um ponto super importante pra gente, que era a nossa situação na Libertadores. A gente passou meio direto, a gente tava numa situação do grupo onde a gente precisa das 2 vitórias. Conseguiu uma delas ontem. Mas assim, a gente ainda precisa ganhar o último jogo e eu acho que vamos, mas é complicado a gente ter se colocado nessa posição onde a gente precisava ganhar nos últimos 2 jogos, tanto é por isso que a gente fez a chamada, né? Essa foi a primeira a penúltima final dessa fase de grupos, porque, cara, a gente se colocou numa posição onde a gente precisa fazer final atrás de final agora, começando o mata-mata logo, né? Eu acho que o Flamengo, quando sai do empate com o Central Córdoba, né, que foi o que a gente acabou não comentando muito a situação no grupo no episódio passado, a gente estava numa situação em que, para se classificar, eu achava bem tranquila, sendo honesto, porque a gente tinha 2 jogos em casa e a gente tinha que ganhar os 2 jogos em casa, sabe? Era uma matemática muito simples, assim. E um dos jogos é contra o pior time do grupo, que perdeu todas as partidas. Então, tipo, a tendência é a gente ganhar no Deportivo Táchira, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, pra classificar, ok. Mas pra ficar em primeiro, já era uma situação bem mais difícil. Porque a gente dependia da gente ganhar. E aí, ou do Central Córdoba. E do Central Córdoba ter um tropeço. Basicamente é isso, né? Ou o Central Córdoba tropeçar contra o Deportivo Táchira, né? E aí seria uma surpresa, porque o Córdoba não tinha perdido nenhum jogo. E o Táchira tinha perdido todos os jogos. Então já seria um pouco surpreendente isso acontecer. Ou o Córdoba vai ter que tropeçar contra a LDU na última rodada. E, cara, eu não tô muito confiante desse resultado, não. Eu te falei, eu acho que o Córdoba passa em primeiro do grupo. Eu acho que eles ganham da LDU. A gente vai fazer a nossa parte no Maracanã contra o Táchira. A gente, quanto melhor ganhar do Táchira, melhor é pra classificação, né? Porque vai fazer saldo. Mas a gente depende de um resultado simples, assim, pra ficar em primeiro. A gente precisa ganhar de um. Se a gente ganhar de 1-0 do Táchira e a LDU ganhar de 1-0 do Córdoba, a gente é líder do grupo. Isso é meio bizarro. Sabe, tipo, são 2 resultados simples pra acontecer, a gente é líder do grupo. Porque vai ter um empate em pontos, né? Hoje o Córdoba tem 11, o Flamengo e a LDU tem 8, o Táchira tem 0. E em saldo de gols o Córdoba tem 3, o Flamengo tem 2 e a LDU tem 1. Então se a gente ganha, a gente vai a 11 e vai a 3 de saldo. E se a LDU ganha, eles vão a 11 e vão a 2 de saldo. E o Córdoba perdendo cai pra 2 de saldo. Então eles teriam um desempate ali entre eles, cartão, não sei o quê, e a gente seria líder. Sabe, um resultado simples. Se a LDU faz mais gol, a gente tem que fazer mais gol. E se a LDU não ganha, a gente já não é líder. É simples assim. Se o Córdoba empatar, eles são líderes do grupo. Então, cara, eu acho muito difícil. Eu realmente acho muito difícil. Pela campanha que o Córdoba vem fazendo, eu acho muito difícil que eles percam esse jogo pra LDU e que a gente seja líder. Espero que aconteça, mas eu acho que é focar na nossa parte, cara. A gente fez uma campanha de segundo colocado, então vamos ter que lidar com as consequências disso na fase de mata-mata depois. Porque a nossa campanha não foi boa, nosso desempenho não foi bom na fase de grupos. Mas eu acho que a gente tá com a classificação encaminhada. É só fazer a nossa parte. E aí, a questão da liderança, eu acho que não depende da gente. Depende muito mais do Córdoba tropeçar, o que eu não vejo acontecendo nesse momento. Apesar do Córdoba ser um time frágil, mas eles na Libertadores têm tido uma campanha muito correta, sabe? Então, eu acho difícil acontecer. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre essa questão do grupo, Alex. Cara, assim, eu acho que felizmente o Flamengo vai fazer um bom resultado contra o Táchira aqui. Porque foi é o único time contra quem a gente pode ganhar os 2 jogos, né? Mas além disso, cara, eu não consigo duvidar de nada, sabe? Porque, tipo, ele deu um time chato. Claro que o Córdoba, tipo, deve ganhar, mas eu tô torcendo pra ele ganhar. E seria muito engraçado se o Córdoba acaba ficando de fora do grupo. Eu acho que seria até muito cruel, na verdade. Eu ficaria com pena, não vou mentir, eu ficaria com pena do Córdoba. A essa altura eu tô querendo que o Córdoba passe e a LDU fique. Dá mal, tá ligado? Mas assim, eu quero acreditar ainda na liderança, porque eu acho que isso vai permitir com que a gente tenha. Porque é aquilo, né?
é resultado, né, gente? Vai permitir que a gente tenha um confronto menos. Confrontos menos difíceis, né? Uhum. E algumas vantagens até chegar numa fase mais aguda do mata-mata, porque, cara, esse é o ano do Tetra. Do nosso Tetra. Do Tetra rubro-negro. Pra Alex, deixar claro. cuidado com suas palavras. Eu não vou me segurar, não vou me restringir. Não vou me Não, restringir. tô falando cuidado de falar que é o ano do Tetra, que tem time aí tricampeão com 100% de aproveitamento, né? Então, Não, é o Tetra rubro-negro na Libertadores. sim, Rubro-negro cuidado. carioca. Da Lagoa Rodrigo de Freitas. É isso. Não, mas vamos falar então. Vamos encaminhar pro final e falar sobre perspectivas sobre essa semana, Guilherme. Só uma coisa bem rápida assim. Eu ainda acredito na possibilidade de liderança. Eu acho que é totalmente possível. Mas eu acho que pelo Córdoba ser líder com um empate é bem difícil, sabe? Porque mesmo que eles não ganhem, eles precisam perder para não ser líder. Então, eu acho que tá bem encaminhado pra eles. Mas enfim, né, mano? É isso. Eu acho que sendo líder ou não, a gente não fez uma campanha boa na fase de grupos, a gente vai ter que lidar com a consequência disso, né? Acho que é isso importante pontuar. Isso, de fato. Se a gente ficar em segundo lugar, não somos coitados, sabe? A gente procurou isso à medida em que a gente foi muito mal em vários jogos, sobretudo fora de casa, e também uma derrota dentro de casa que é inaceitável. Porque é um clube que tá. O quê? Só pra garantir, eu não sei se eu tô falando merda, mas é a estreia do Central Córdoba no Libertadores, não? É a estreia deles Então, na assim, Libertadores. Eles acho nunca que você perderam, vai mas aí, eles nunca perderam na Libertadores. Você já pensou um clube que você tem que enfrentar um clube que nunca perdeu na Libertadores? Meu amigo, é o maior time da história da Libertadores. Eu sou muito temente ao Central Córdoba. De fato. Mas Mas vamos lá, enfim, Guilherme. né? Mas assim, o empate, essa derrota em casa realmente pesa muito, né? Porque se tivesse empatado, o Córdoba agora estaria com 9 pontos e a gente também. A gente só, tipo, seria muito mais simples, sabe? O nosso saldo seria melhor que o deles. A gente seria líder do grupo nesse momento, tá ligado? Se a gente tivesse simplesmente empatado em casa. Não precisava nem ganhar. Mas enfim, né? Mas então é isso, né? O Córdoba ganhou da gente na nossa casa, fez por merecer também, né? Então é isso que você falou, não tem nenhum coitadismo na situação. Mas, cara, quem também não é coitado é o nosso melhor jogador dessa semana, o nosso malvadão, que é Alex. Oi, Guilherme, foi mal, deu uma travada aqui. Ah, mano, não acredito que eu perdi essa transição. Quem também não é coitado, Alex, é o nosso melhor jogador dessa semana. O cara que jogou muita bola nesses 2 jogos. O nosso cara mais constante. O nosso malvadão, que é... Gerson. Já falo logo. Sabe por que eu vou te falar? Porque ele é malvadão no sentido de ter sido um dos melhores jogadores do jogo de ontem. E também é um malvadão porque ele foi lá e esfarelou a canela do cara, tá ligado? Isso. Malvadão literal. Tá. Tá. O vermelho me pega muito. O Gerson. O vermelho me pega muito, mas assim. Eu não sei, porque acho que vou fazer umas menções honrosas. Eu acho que o De La Cruz jogou muita bola. Principalmente contra a LDU. Ah, bom, ele não jogou com outro jogo, então, tipo, óbvio, foi contra a LDU. Ele jogou muita bola contra a LDU. Nossa dupla de zaga vem muito bem. Léo Ortiz, Léo Pereira. O próprio Alexandre, eu acho que teve uma jornada muito boa, assim, no somatório dos 2 jogos. E os caras que foram decisivos, né? Luiz Araújo e Arrascaeta, marcando os gols, e o Luiz Araújo dando uma assistência também. Eu acho que seriam as menções honrosas que eu faria ali. O Varela e o Edson dois jogaram bem, mas eu acho que como cada um jogou um jogo, pesa um pouco. O Pulgar saiu lesionado, que vem sendo uma constante. Então, cara, eu acho que não sobra muita opção, né, velho? Eu tô pensando se vale eu dar uma moral pro Léo Ortiz ou pro Alexandre, cara. Mas eu acho que eu vou de Gerson também, Alex, porque que jogão, né, mano? E ele jogou os dois jogos na volância, né? Porque o próprio jogo contra o Bahia, o Pulgar e o Alan saem, então o Gerson joga recuado, né? O De La Cruz não tá, então o Gerson é movido ali pra volância, até por isso que ele é expulso. E, cara, eu acho que o Gerson de volante automaticamente merece o malvadão, né? Então, vamos lá. É só te trazer uma pergunta, você não precisa responder, a gente já vai pra próxima parte. Beleza. Mas, tipo, você acha que aquele jogador do Bahia, se perguntarem pra ele quem é o malvadão, o que esse cara vai dizer? Beleza. Depois do tornozelo dele ter sido esfarelado, tá ligado? Mas se perguntarem pra ele, Alex, qual é a nota que você dá pra semana do Flamengo? O que você acha que ele vai dizer? Cara, é aquilo, acho que talvez não tenha ficado claro, principalmente no jogo da Libertadores.
Eu não sei, porque eu acho que eu não falei isso abertamente. Mas eu acho que dá pra dizer que o Flamengo, pra mim, não jogou bem em nenhum dos dois jogos. Ganhou, foi dominante, controlou o jogo contra a LDU, mas eu não diria que foi o grande jogo do Flamengo, uma grande partida. Então, partindo disso, eu não posso dizer que foi uma semana nota 10, mesmo que tenha sido resultados muito importantes. Mas foi isso, foram resultados muito importantes. Então, Guilherme, eu acho que dá pra dizer que é papo de um 8,5? 8,5? Eu daria um 8,5, cara. Cara, eu tava pensando num 8. Eu não sei se eu boto com ponto ou com vírgula normalmente. Mas. Acho que é com vírgula. É com vírgula, né? Mas assim, eu acho que. Até vou olhar a nossa pauta pra rever aqui. Eu acho que um dos jogos foi brilhante. Os dois jogos assim foram bons pra mim. O da LDU foi melhor. Mas os dois foram abaixo do que eu acho que esse time pode entregar ainda. Sem dúvida nenhuma. Eu espero muito mais do Flamengo do que esses dois jogos. Com certeza. Mas eu vi também que a gente tem no extracampo, a gente tem a queda dos ingressos, que eu acho que é bom. E eu vi que tem esses discursos, né, de Palmeiras resiliente, Flamengo abaixo. Então, pra fazer um contra-discurso, cara, eu acho que cara, eu não consigo dar um 9, mas acho que eu vou de 8,5 também, Alex. Eu vou subir um pouquinho. Eu iria de 8, mas eu acho que eu vou de 8,5 porque justamente valorizar a importância do Flamengo ganhar os jogos em que não é brilhante, sabe? Exato. Pra mim é sobre isso. A gente tá cobrando isso desde que o ano começou, né? Sim. É uma das coisas que a gente mais fala nesse podcast, é o Flamengo ser constante em resultado quando balança em desempenho. E o Flamengo fez isso essa semana, né? Eu não vou dar 9, porque quando o Flamengo meteu 6-0 no Juventude, a gente deu 9. Então, tipo assim, não foi mesmo. Não foi a mesma nota, sabe? Mas eu vou dar um 8,5, sabe? Mas também não espere coerência de mim. Mas assim, pra mim, eu dei 8,5 pelo fato de que o grande ponto, na minha leitura, é sobreviver. Porque assim, o Flamengo ganha uma sobrevida na Libertadores, num momento onde tipo, muita gente estava muito pessimista, muita gente estava muito nervosa. E e no Brasileiro, é aquela coisa, o Palmeiras perdeu pro Bahia, o Botafogo também não conseguiu ganhar desse Bahia. A gente foi lá, ganhou de 1-0, mas ganhou esse jogo. Um jogo muito duro, No final de semana, onde o Palmeiras também fez ponto. Então, tipo, se a gente perde esse jogo, a gente ficava mais atrás ainda. A gente estava mais distante da liderança. A gente não pode ficar distante da liderança, porque daqui a pouco a gente tem um confronto direto, e é nesse confronto direto que o Felipe vai doutrinar o Abel Ferreira e a gente vai assumir a liderança novamente. Talvez até antes, se vocês quiserem, mas, tipo, talvez não, então. Enfim. Só tem um jogo antes, então, assim, acho difícil ser antes, mas beleza. Não, mas o Flamengo passa a fimose no Botafogo e o Palmeiras perde o jogo dele. Não, beleza. Eu vou até ver qual é o jogo do Palmeiras pra ver se é possível ser antes, mas enfim. Mas, bom, assim, cara. Deixa eu falar da Taça Davis quando você procura isso, então. Beleza. Então vamos lá. Bragantino fora, hein? Ih, rapaz. E é o mesmo horário, hein? Bragantino, por favor, tá? Não, lembrando que se o Bragantino ganhar, eles passam o Palmeiras, tá? Eles também estão com 17. Se eles ganharem, eles passam o Palmeiras. Então, amigo, é hoje não. Vai fazer magia acontecer, tá? É depois de amanhã. É hoje não, é depois de amanhã. Seabra vai fazer magia acontecer, tá? Galera, fica marcado aí já, domingo, 6h30. 6h30 não, 6h30 começa o jogo. 8h30 vai ser quando o Flamengo vai assumir a liderança do Brasileirão. E fique marcado já. O jogo começa às 6h30? Começa. Então, gente, vamos lá. Domingo, oração coletiva às 6h30, tá? Até passando o horário dos confrontos, então, já que a gente entrou nisso, Alex. Perfeito. Flamengo e Botafogo, domingo, 18 de maio, 6h30. E depois Flamengo e Botafogo, quarta-feira, 21 de maio, às 9h30. E só deixando claro, eu falei Flamengo e Botafogo 2 vezes sim, mas são 2 Botafogos diferentes. Domingo a gente pega o Botafogo do Rio de Janeiro. E na quarta-feira a gente pega o Botafogo da Paraíba. Domingo é pelo Brasileirão, quarta-feira é pela Copa do Brasil. Então vamos pra Taça David, Alex. Vamos. E aí eu já vou falar aqui, ó. Cara, eu sei o código da parada, tá ligado? Eu sei qual que é o código da Matrix, entendeu? O bagulho é apostar no 2-0. Porque o 2-0, a gente tava chegando nessa conclusão. É o resultado do Flamengo. É o padrão do Flamengo. É ganhar de 2-0.
É o padrão, é o resultado que mais se repete. Não se repete tanto, mas entre todos é o que mais se repete. É o Flamengo ganhar de 2x0. Então, assim, Flamengo e Bahia foi 1x0. Eu tinha palpitado em 2x0 Flamengo, né? Só acertei o ponto da vitória, do resultado. O Guilherme foi um pouco mais otimista, foi no 4x1. Conseguiu a pontuação pela vitória. Contra a LDU, eu palpitei 2x0. O Guilherme palpitou 4x1 também. E qual foi o resultado? Pois é, 2x0. Eu sei desse jogo, Guilherme. Ano que vem você vai pagar minha viagem pra poder assistir o Flamengo jogar o jogo contra o Inter Miami. Cara, eu vou te falar uma coisa, é muito engraçado, né? Porque o Alex nos últimos 5 jogos ele apostou que ia ser 2x0 4 vezes. E aí finalmente aconteceu. Uma hora tem que acontecer, né, galera? Sim. Eu acho que eu vou ter que escolher um placar xodó e passar a apostar nele pra ver quantas vezes acontece. Eu acho que é um novo campeonato que a gente tem que fazer. Tipo assim, em vez de mudar o placar todo jogo, a gente bota um placar no início do ano e quem conseguir esse placar mais vezes ganha. Olha, Mas eu acho que é uma alternativa melhor do que isso que a gente tá fazendo agora, Guilherme. a gente ia acertar mais, tá ligado? Mas assim, foi uma semana 8,5 pro Flamengo, acho que é uma semana, cara, nota 9, assim, pra nossa Taça David, porque o Alex conseguiu 4 pontos em 6 possíveis, eu acho que deve ser um recorde, assim, né, na história do... Ah não, tu conseguiu isso também contra, Grêmio e Juventude, semana do Grêmio e Juventude. Assim, aí o Que Guilherme por fica acaso, nessa. que por acaso também teve um jogo 2x0, que foi os 2 jogos que o Alex acertou no ano, o resultado, o placar, né, foram Então, 2-2-0. Você tá aí com esse papo, Guilherme, mas a matemática tá do meu lado, porque quem ganhou a Taça David ano passado quando não era a Taça David? Quem tá ganhando agora? Até pegar aqui o resultado, foi 16-9 ano passado. Olha que massacre. O Alex acertou só 2x0 ano passado, ao longo do ano todo, triste, hein? Esse ano já acertou 2, já superou ano passado. E tá 12-8 agora, o resultado da nossa Taça David, nesse momento. E cara, eu vou te falar uma coisa, se você falta 2x0 todo jogo, eu voto 4x1 no Bahia, 4x1 na LDU, eu posso errar 200 vezes, mano. Mas o dia que eu acertar um 4x1 na LDU, vai ser muito mais feliz que o dia que você acertar um 2x0 na LDU. Pô, mas eu vou te falar uma parada. De verdade. Eu tava torcendo. Eu achei que você tinha palpitado 4x0. Eu tava torcendo, pô, Flamengo meteu um 4x0, eu não fico nem triste. É que eu acho que eu meti 4x1 contra o Bahia, você falou 2-2x0, eu falei assim, vou repetir também, tá ligado? Eu meti 4x1. Foi. Eu vou muito no chute, tá ligado? Tipo, vamos botar qualquer coisa assim. E até assim, tendo em vista que foi 1x0 contra o Bahia, foi 2x0 contra a LDU, já deixo claro que vai ser 3x0 contra o Botafogo, pra gente poder manter a sequência. E já vou tomar a vez e vai ser 4x0 contra o Botafogo da Paraíba, pra manter a escadinha, tá ligado? 1x0, 2x0, 3x0, 4x0, e aí depois pega o Palmeiras no outro final de semana e tu sabe o que acontece, né? Empate. Que empate. 2x0 Flamengo, rapaz. Tá uma vergonha. 2x0, acho que tu falar 5x0, defender a constância, a uniformidade. Mas cara, enfim. Assim, fala aí teus palpites, Alex. Flamengo e Bahia, cara, é aquela coisa. Flamengo e Bahia. Flamengo e Botafogo, cara, é aquela coisa. O clássico, né? O suposto clássico. Onde o time gigante e outro médio. Flamengo ganha 2x0. Isso Botafogo da Paraíba, né, que você tá falando? Não, Flamengo e Botafogo de Botafogo do Rio de Janeiro. Mas time médio, acho que é muito forte, hein? Pequeno, talvez. Sim. Não, pequeno é o Botafogo da Paraíba. O do Rio é médio mesmo. É médio. Médio eu acho muito forte. É uma Libertadorzinha assim, tá ligado? É tipo o Chelsea, sabe? O Tottenham. Esse tipo de coisa, assim. Sei não. E Chelsea Flamengo... é time pequeno, foi um bom exemplo. Tottenham também. O Chelsea tem dois Champions, cara. Calma. É pequeno. Pequenininho e vai ver no Mundial. Mas enfim, continue. Não, a gente vai ver no Mundial que ele é médio, pô. Vai perder pro time grande que é o Flamengo. Mas é médio, pô. Porque olha só, quem é grande naquela porcaria daquele país? Liverpool, United e Arsenal. Aí depois, cara, eu acho que o Chelsea, ele começou a ficar grande antes do City, tá ligado? É petróleo igual, mano. Petróleo igual. Mas enfim. Petróleo russo em vez de ser petróleo árabe, tudo bem. No caso, na verdade, é gás, né? É gás, né? É gás, não é petróleo, sei lá. É dinheiro de energia não renovável. Vamos achar um motivo. Emissão de carbono. Emissão de carbono igual. Mas fala aí, teu placar, mano. Flamengo e Botafogo da Paraíba, cara. Eu vou meter um 3x0, cara. Eu vou meter um 3x0 porque eu acho que o Flamengo não vai com o time titular nesse jogo, então, tipo... uma coisa. Se quiser chutar 4x0 nesse, eu falei antes, mas, tipo, era a sua vez de falar antes, tá ligado? Então, se você quiser roubar meu placar, fica à vontade também.
Não, eu acho que vai ser isso mesmo porque, cara, eu tô com essa impressão forte de que o Flamengo não vai 100% titular, então, tipo, vou pegar leve com eles, tá ligado? Não, e é legal que o Alex vai falar um 3x0 e vai ser a primeira vez, tá ligado? No último mês que ele não fala dessa sacanagem. Mas assim, ele ia fazer 5 jogos seguidos naquele Central Córdoba 2x0, Bahia 2x0, ele deu 2x0, Botafogo 2x0, Botafogo da Paraíba 3x0, pra ser otimista, sabe? Mas é isso, galera, assim, aqui dá certo, mas é aquele papo, né? Tu prefere que dê certo que nem o Tite, jogando na retranca, sendo campeão pelo Corinthians, ou tu prefere um estilo ofensivo, assim, que quer goleada todo jogo, igual o JJ? Aí Não, cada um mas tem olha sua só. escolha, né? Mas assim, o meu resultado ele não implica que o Flamengo vai jogar qualquer coisa. O meu implica no fato que o Flamengo tem uma pontaria meio ruim. Só isso. Não é o resultado que implica, é a sua estratégia de jogo que é retranqueira. Mas, Ah, enfim. entendi. Mas enfim, galera, também só pra atualizar, o Gerson ele empata com o Rascaeta, assim, tá com 6 pontos na disputa do Malvadão. Os dois estão liderando, assim, a disputa. Incrivelmente, o Rossi é o terceiro colocado, 3 pontos. Mas enfim, né, vamos por partes. Essa supostamente foi a terceira melhor semana do ano, porque a gente teve só uma semana 9 e uma 10, essa foi 8,5, assim. Então, uma 9 e uma 10 pro Alex, né? 2,9 pra mim e 2,8,5 pra mim. Então empata com a pré-temporada. Mas é isso, assim. No geral, esse foi o nosso destaque da semana, assim, né? E acho que pra mim não resta dizer nada, Alex. Só saudações rubro-negras. Exatamente. Saudações rubro-negras, rapaziada.